Oi pessoal, eu sou a Pri Souza do Souza Casa e hoje eu tô aqui para contar uma grande novidade para vocês. Gente, eu tô tão feliz que hoje é o nosso primeiro dia, o nosso primeiro podcast. Isso mesmo, hoje a gente vai conversar, vai começar a ter esse bate-papo que vai ser tão bacana para trazer para vocês tudo quanto é novidade, tudo quanto é dificuldades que é para fazer todo um projeto, desde a parte de projeto até a parte da obra civil e depois a realização final, né, com a marcenaria, com a decoração final, para poder aí realizar os sonhos de muitas pessoas, né, que acabam nos procurando aqui no Souza Casa. E a gente vai compartilhar tudo isso com vocês. E o nosso primeiro convidado não poderia não ser ele. Não teria como não ser ele. É ele. Quem acompanha aí o Souza Casa já deve estar imaginando quem é. Sim, é ele. O nosso engenheiro civil, que além de um excelente pai, avô, é um profissional de primeira. E ele está aqui para falar todos os perrengues de obra. Marco Ribeiro junto com a gente. A gente hoje vai bater papo aqui com o Marco. Ele vai contar tudo, hein, Marco? Tudo. Todos os perrengues de obra que a gente sabe que não são poucos. Todo dia tem, né? Então antes, gente, de a gente entrar nos perrengues, porque eu sei de alguns. Ele sabe de muitos, né? Porque ele não atende só o Souza Casa. Ele atende alguns escritórios aí de arquitetura. A gente vai conhecer um pouquinho do Marco, saber do Marco, como que ele começou todo esse envolvimento na engenharia civil, Marco? E faz tempo, começamos lá atrás, lá no sul de Que Minas. isso, Marco? Não é outro? Sou não. Comecei lá atrás, na minha cidade, né? Quando eu decidi fazer engenharia civil, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque é uma coisa que eu faço, gosto. Isso é importante, né? A gente fazer o que a gente gosta. Sou muito feliz disso aí. Isso aí, o negócio é estar em obra, estar com peão, estar com uma arquiteta e resolvendo os pepinos. Agora, de escritório não é comigo, eu odeio escritório, eu não gosto de ficar escrevendo, calculando, o negócio vai ficar em obra. Então, foi uma decisão maravilhosa que eu tive. Comecei devagarinho, saí para São José dos Campos a primeira vez, fui trabalhar para lá, fiquei lá 1 ano e 2 meses. Aí o cara que me contratou faliu, e eu me vi apertado e foi onde eu comecei a trabalhar por conta, lá em São José dos Campos. Aí comecei lá. Como é que parou em São Paulo? Pois é, daí as coisas foram ficando mais ruins lá, né, porque era uma cidade que era muito limitada com obra ainda, não tinha a expansão que teve, né. São Paulo sempre é. Aí foi onde eu comecei a procurar emprego e consegui um emprego em São Paulo. Aí eu vim pra cá, pra São Paulo, trabalhei 1 ano e 6 meses de empregado, e o próprio dono da consultora, acho que já vendo meu potencial, me chamou para ser empreiteiro, fazer obra para ele. E ali tu já começou aí eu uma comecei dali, né? Aí foi só trabalhando com muita gente, já cheguei a ter mais de 200 funcionários. Era uma loucura. Não, mas não é muito diferente, né? Porque agora não são... agora são terceirizados. Antes eram todos funcionários, que você registrar. Agora mudou muito, né? Agora a gente é uma terceirização, que é o que é de hoje para tudo. Quem não terceiriza hoje não vai para frente. E a LMX, ela surgiu como? Bom, daí o que resolvi? Eu abri essa empresa. Até no começo o nome da empresa era Inês Helena de Souza Ribeiro. Porque na época, como eu estava trabalhando, meu nome ainda estava eu não podia abrir o meu nome. Sim. Como era tinha que correr tudo, nós abrimos o nome da Inês. Aí começou, foi a primeira vez, foi o nome dela. Ficamos lá um bom tempo. Aí depois as coisas foram melhorando, eu arrumei um sócio, aí a gente abriu uma empresa, né, que chamava Marco Paulo. Aí era Marco e o Paulo. E ali a gente foi fazendo obra. Mas sempre nesse nicho mais residencial. Sempre. Mexendo com reforma, com casa. Mas sempre foi assim, com reforma e com casa. E o foco maior residencial, comercial ou outro. Sempre residencial. Aí quando eu fiz a sociedade com o Armando, que a gente fez aí, foi a outra empresa que eu saí dessa e fiz uma outra empresa, que era a Talento Stands. Essa tinha bastante comercial, sabe? Eles tinham um nicho lá que era muito comercial.
trabalhar em shopping, era tudo trabalhar de noite, sabe? Era muito cansativo, mas trabalhar à noite. Mas foi um nicho que apareceu, a gente foi. Para vocês, no momento, foi excelente. Foi bom, foi muito bom. Força no negócio. Aí as coisas foi evoluindo, a gente começou a migrar para stand de venda. Tá, e o nome LMX? Primeiro foi o nome da Inês, né? Isso. Daí depois Marco Paulo. Isso. Daí como é que migrou para LMX, assim? Foi quando eu estava na Talento, eu saí da sociedade. Eu falei, chega de ser empregado, de ter sócio, eu não quero mais sócio. Sim, quer trabalhar sozinho. Daí eu peguei e fui trabalhar com a Inês já trabalhava contigo ou não? Não, ela trabalhava, tinha uma empresa dela de paisagismo, né? E eu incorporei na empresa dela e nós mudamos o nome, né? Aí entrou a Ludmilla, eu e ela. Aí onde que surgiu LMX. Ludmilla, M de marca, X de multiplicar, né? Tava todo mundo usando isso aí por causa do Wake Batista, né? Aí onde surgiu. Ficou legal. Aí daí pra frente. Daí, a LMX, uma grande construtora que eu indico de olhos fechados. Nosso maior desafio foi a obra da casa da esquina. A casa da esquina é uma casa completa, né? Muito. Ali tem tudo que o engenheiro pode aprender em obra, teve ali. Tudo, uma casa obra nova, fundação, reforço estrutural. A coisa mais linda, uma obra maravilhosa para desenvolver toda a capacidade de engenharia. Eu estou muito feliz com o resultado que ela está seguindo aí. A gente já acabou, né, a parte de obra civil. Quem acompanha a nossa página sabe que a Casa da Esquina, ela está praticamente, tudo que depende de obra já foi entregue. E agora a gente já está entrando na perfumaria, na marcenaria, né, onde muita gente gosta de acompanhar essa parte final para ver o resultado. E fiquem ligados, porque tem coisa boa para ver. Mas, Marco, me diz, vamos falar mais um pouco aqui. A gente já falou da LMX, né? A gente também já conversou sobre a engenharia civil, aí, como que chegou na tua vida. Tu tem mais ou menos, assim, em média, quantas obras que tu já fez, assim? Nossa, foi muitas. Muitas obras, não tem noção, acho que nossa. De tudo quanto é tipo? Tudo. Deve ter passado já mais de 500 obras já. Considera então hoje a Casa da Esquina como um dos grandes desafios, assim, por ser uma obra um pouco mais atual. Tem a menor dúvida. Tem toda essa parte de sustentabilidade também nela, né? Da LMX é a obra que mais teve desafio, com certeza. Com certeza. O Souza Casa estava nessa. Né? E agora vamos falar sobre o que muita gente está aí, né, assistindo a gente e que tem curiosidade. Para fazer um orçamento, por exemplo, né, a pessoa, porque tem muita gente aí que recém se formou, que está começando, trabalhando ainda em casa e que está atendendo um outro projeto e não sabe nem como, o que precisa para fazer um orçamento de obra civil. Porque né, quem é um pouco mais envolvido com a arquitetura sabe que a gente tem as etapas. E a obra civil é uma delas. Tem um projeto, que é a primeira, obra civil que vem a parte de orçamento para fechar, para poder concluir toda a parte, né, de necessidades, atender as necessidades do cliente. E depois a gente vem com a parte de marcenaria, marmoraria, que já é um outro departamento. O que precisa? Eu vou falar uma coisa. Quando, há uns bons anos atrás, acho que a presença de arquiteta e decoradora, essas coisas, era muito pouco. As pessoas nem davam valor, não né? davam nenhum. Tanto é que quem é mais antigo acaba não ainda dando valor. Então, o que a gente fazia? A gente ia na obra, o cara, eu quero arrumar isso aqui, a gente media lá, vai ficar tanto. E ia fazendo assim. Do jeito que... Mas daquela parte que eu falo, eu sou engenheiro, arquitetura, perfumaria, saber o que vai fazer, não dá. Hoje, se não tiver uma arquiteta, gente, não sai a obra. O que precisa de, assim, informações, porque daí a gente entra em contato com a LMX, né, com a construtora, o que precisa ser encaminhado para poder fazer esse orçamento? Para fazer o orçamento, os projetos de arquitetura, que é a coisa mais importante. Isso, que a gente começa desde o layout. Exatamente. Planta baixa. Projeto elétrico, né? Hidráulico. O elétrico a gente separa, geralmente a maioria dos escritórios aqui a gente faz assim, tomadas, né, com circuitos também, a parte de iluminação, luminotécnico, hidráulica,
as vistas de hidráulica e de elétrica. Detalhe de piso, detalhe de piso, compra. Às vezes não foi comprado ainda o piso, mas você já pode fazer uma planta de revestimentos, porque você já tem definido que vai ser porcelanato, se vai ser piso de madeira, se vai ser... Porque com isso eles já conseguem fazer um orçamento mais preciso pela metragem. Então é isso, esses são os itens. Marco, outra coisa assim, você controla muitas obras, né? Quando fecha o ano, você controlou aí algumas obras. Como que você... 20 para lá, né? Como que você faz para controlar? Porque a coisa mais importante para a gente controlar as obras é a gente ter as pessoas certas. Então, os meus parceiros da parte civil, da elétrica, hidráulica, eles estão comigo há muito tempo. Se eu tenho 40 anos de formato, tem empreiteiro comigo que tem 30 anos. Sabe? Então é importante isso. E eles vão... Já existe uma parceria. Já. Então eles já sabem como eu sou, já sabem como eu gosto, como precisa, então fica mais fácil. O Marco é bem calmo na obra. Bem calmo. Quem me conhece sabe, sou super calmo. É um amor. Para isso é você ter as pessoas certas. Porque senão tem muito aventureiro aí que começa fazendo obra, não sabe quem consegue chegar no preço, faz uma organização adequada, começa a vazar. Entendeu? Então prejuízo a pessoa não vai conseguir. E graças a Deus, então as equipes minhas são muito boas. Há muitos anos comigo. O que eu gosto da MX, estou fazendo propaganda, hein, Marco? Sim. mas eu quero ser a principal aí, sempre, hein, da MX. Sério? O que eu gosto, o que eu gosto é a transparência. Isso é importantíssimo. Eles são extremamente transparentes e comprometidos. Então, se eles se comprometeram, a coisa vai acontecer. A gente não vai falar que a gente não Todo mas mundo a gente corre e corrige rápido. Exato. A coisa mais importante que a gente tem ter responsabilidade, né? Isso é a hora que for, eu saio de onde eu tô e vou lá correndo atender, porque é importante isso. Exato. Eu tô aqui para comprovar isso, eu tô aqui como uma cliente, eu tô aqui para comprovar. E a obra, hein, Marco? Quando que essa obra acaba? A obra acaba em algum momento? Ou a gente abandona a obra? Nunca acaba, né? A gente deixa ela lá e ela vai continuando. Eu brinco com o cliente, gente, a obra nunca acaba. Não, acaba, gente, acaba. Olha, dificilmente a gente retorna para fazer alguma coisa na nossa vida. É muito difícil, mas todo que a gente entrega, dificilmente a gente volta por algum motivo. É difícil. Né? É bem difícil isso mesmo. Aí... Claro que pode, né? Pode acontecer. Pode. O negócio é esse, você tá com uma equipe comprometida. Exatamente, isso é importante. O que te irrita? Porque tu não é irritado. Então calma, mas o que te irrita mais na obra? Quando chega numa obra, você fala assim, uma coisa que te irrita. Ai, meu Deus do céu, tem tanta coisa que irrita. Não, mas tem uma que deve ser aquela assim, isso me irrita. Pensar que me irrita. O que eu fico muito chateado, nervoso, quando eu passo uma coisa para uma pessoa, para o meu empreiteiro fazer do jeito, ele inventa outro. Que acontece, tá? Isso às vezes tá desenhado, tá? Isso da onde ele tira da cabeça dele que tinha que ser daquele jeito. Isso me chateia e me irrita muito. E daí como é que tu faz? Você sabe. O som vai lá em cima e eles já me conhecem, então eles ficam tudo quieto. Ficam quietinho. Fica tudo quieto e correm pra corrigir, né? Isso me chateia muito mesmo, quando eles fazem as coisas erradas. Ele e eu. Quando eu não vejo antes, chego já gritando. Ela faz de mim, mas ela é pior do que eu. Pior quando ela me acha sozinha. Não, você é um amor de pessoa. Eu acho que eu sou tão gente, eu sou calma. Mas, graças a Deus, isso é verdade. Ela é muito boa, muito calma, mas quando fica nervosa a gente sai de baixo. Sai de baixo. Corre, se esconde, fica quieto, deixa ela falar. Ai, meu Deus. É verdade. Uma coisa importante é isso, a gente vê que às vezes o cliente está chateado, tem que deixar ele falar, não adianta ficar debatendo. Não sei o que, foi o outro que fez isso, não adianta. Essas horas é ficar quieto e correr e corrigir. Né? Eu sempre digo, gente, só não tem solução para uma coisa, morte. Bem dos antigos, não é? Mas é a pura verdade. Todo o resto a gente dá um jeito.
É assim vai. Que a gente passa alguma coisa pro empreiteiro, acha que ele fez, ela chega e viu que não fez, fica nervosa. Aí xingo, porque eu tô no meu papel, eu tenho que xingar. Eu tô ali na presença, né? Eu sou a presença do meu cliente. Ele tá pagando meu obra, então eu tô ali pra isso, pra cobrar. Isso é bem entendido comigo. Graças a Deus. E o que tu mais ama? A gente já falou do que tu odeia quando chega na obra. O que tu ama assim, do teu trabalho? Aquela coisa que te dá aquela satisfação. Eu vou falar a verdade pra você, eu amo obra, então começar uma obra, eu acho que é a melhor parte pra mim, porque eu sei que eu tô mais uma coisa pra mim. Te dá ainda frio na barriga? Dá, lógico que dá. Entendeu? Eu também, eu sinto de todas as obras que vão começar, eu tenho assim já um ritual que eu sigo, porque eu fico com frio na barriga, incrível. Depois que a coisa tá andando, daí já foi. Tá tudo... Mas sempre a gente fica, será que aquele canto, né, vai dar certo, isso aqui, música. Então, é legal saber que o meu parceiro, que tem anos aí de profissão, também tem esse frio na barriga. Tenho, com certeza, tenho mesmo. Isso sempre é um desafio, né? Porque senão não tem graça, você acorda e vai fazer o quê? Não? Os desafios é importante. É verdade, é isso que motiva, né? Muito. E assim, Marco, sabe que nos escritórios de arquitetura sempre tem essa fama de briga de escritório de arquitetura com a parte da engenharia. Quais são os pedidos mais inusitados e que dão mais... que tu já sabe assim, não vai funcionar? Porque às vezes a gente é teimoso. Eu não quero saber, eu quero que faça, tem que fazer isso aqui, eu quero que seja desse jeito. Mas tu já sabe que vai ser dor de cabeça. Que seja meio assim, um pedido meio de vez em quando aparece. Deixa eu pensar. Aparece muitos. Eu sei, por isso que eu tô te perguntando. Quando eles querem instalar ralo linear em banheiro e não quer que entre no apartamento de baixo para fazer. Quer que faz por cima. Isso aí, nossa, não tem como, gente. Vocês têm que entender das arquitetas, não tem como. Tem que furar o de Você baixo. quer ralo linear, tem que furar o andar de baixo. Não adianta, porque não existe altura, não tem ralo que vá dar altura para a gente colocar. É uma coisa que eu mas não consigo entender. Mas agora completa que isso é simples. A única coisa é que vai aborrecer o vizinho de baixo. Exatamente. Então vai ter que criar, né, um diálogo com o vizinho que vai furar o forro dele para poder fazer essa alteração. A solução, mas tem esse aborrecimento. E tem gente que não quer. Geralmente quem se mudou não quer arrumar confusão com ninguém, né? Exato. Então esse é o pior, tu acha? Nossa, assim? é o pior. Mas não quer dizer que não vai dar certo, é só o que vai dar dor de cabeça, né? E o que tu não indicaria para um cliente? Jamais. Às vezes eu falo isso para os clientes, olha, é bacana, é conceitual, olhando assim é maravilhoso, mas no dia a dia eu acho que isso não vai funcionar tão bem. Então é dar os alertas, né? Existem algumas coisas nas obras que acontece muito isso, né? Eu assim, aqui no Souza Casa, eu gosto muito de bater papo com os meus parceiros. Então, muita coisa de obra civil, quando eu já estou fazendo, contemplando o layout, eu acabo ligando pro Marco para discutir, o que tu acha disso? Isso vai funcionar? E ele vai me dando as dicas dele, se vai ou não. E às vezes eu mudo a ideia porque ele já me convenceu de que não vai funcionar. Às vezes ele tenta, tem coisas que ele até diz não, e eu digo, não, mas eu acho que vai. E daí, daí ele me liga no outro dia, Pri, aquele negócio lá que tu teve de ideia, vai funcionar, pode ir que vai funcionar. Quando eu quero mudar um ralo de lugar e quero mudar um ponto de vaso sem entrar no cliente, a gente faz, né? Mas é desafiador, né? Qualquer um que faz isso não. Não? Exatamente. A gente tem uma técnica, que eu não vou contar, lógico, que eu não vou contar. Pelo amor de Deus. Isso aí é só pra quem quiser contratar a LMX e o Souza Casa. A gente consegue fazer por cima sem perturbar o vizinho de baixo. O que te dá mais trabalho, hein, Marco? Um Fusca ou controlar uma obra? Um Fusca me dá mais trabalho. Eu dirigi já esse Fusca, gente. Não é mole esse negócio. Vou te contar, foi a coisa mais linda do mundo. Pegar ela dirigindo meu Fusca. Ele duvidou. Não duvido de uma mulher. Ele falou pra mim, eu duvido tu conseguir ligar esse Fusca. Mas eu vou. Agora é uma questão não de... Não só ligou, como deu ré no Fusca, Dei ré e tudo. Eu falei, deixa comigo. Com certeza, o Fusca dá muito mais trabalho que a obra. O Fusca, eu imagino.
E toda vez Mas é lindo o Fusca dele. Ele fica lá paradinho. Quando eu vou pegar ele, tem alguma coisa que já estragou. Então E é legal aquele Fusca. Adoro. Ele é lindo, pretinho, bonito. Pena que ele tá botando em obra. Eu saio na rua, eu sou mais assediado do que se eu tivesse com uma BMW. É verdade. Sério, eu imagino. Eu tá cheio por aí. Fusca igual o teu não tem, não. E qual foi o pedido mais inusitado de uma construção que, assim, que já foi feito? Tipo, quando alguém pede uma banheira no quarto, por exemplo. A gente fez. A gente faz. E não entramos no andar de baixo. Hein? A gente criou uma solução para não invadir. Isso a gente Desde consegue. o quarto. Eu já tive alguns desafios. Fala aí uma. O cliente uma vez tinha uma garagem dele, era pequenininha. Uns 4 metros. Ele quis que aumentar a garagem dele. Foi um puta serviço maluco, mas eu fiz. Eu entrei 10 metros debaixo da casa dele. Sério? 10 Fez metros. uma... Foi entrando e fazendo, escorando. E a estrutura da casa, depois teve que fazer? Eu fui refazendo, fui reescorando a casa e fui fazendo. Foi uma coisa bem maluca, viu? Bem maluca, Nessa época eu fiz... E realizou, porque a gente tem que realizar desejos. E fiz isso com as experiências sem ter um calculista para assessorar. Porque nem calculista faria que eu fiz. Quando eu contei para o calculista que eu fiz... Você é corajoso, hein? Eu não faria. E ficou perfeito, tá? Até hoje? Até hoje. Quantos anos? Já tem uns 20 anos. Viu só? Um bom profissional é um bom profissional, né? E é isso, ele é quase o gênio da lâmpada. Ele é o gênio da lâmpada. Eu sou a fada madrinha, ele é o gênio da lâmpada. A gente está aqui para realizar sonhos. Exatamente. Paulo do Gordo! Agora a Marcos vai fazer um bate-bola. Eu pergunto uma palavra e você responde com uma outra palavra. Que vier a cabeça? Que vier na cabeça. Uma cor. Começou. Azul. Um revestimento. Marcelo Amato. Um time de futebol. Corinthians. Ai, meu Deus, que tristeza. Esse tu pode cortar, tá? Ai, um braço direito na LMX. Inês. Uma inspiração. Os meus filhos. Uma obra. A casa da esquina, lógico. Um projeto. Casa da esquina. Um arquiteto ou uma arquiteta preferido? Da Souza Casa, Priscila. Ai dele se não falasse isso. Um carro. Fusca. Preto. Marco, você como nosso primeiro convidado, eu preparei aqui, ó. Nós, o Souza Casa, preparamos um presente pra você. Eu imagino, que legal. Vamos ver o que tem aqui dentro, gente. É sério? Sério? É sério! Maravilhoso! É o que você mais faz. Descascar pepino. Descascar pepino, gente. Todo dia. Resolver pepino. Resolver pepino. É o que Isso tem é pra todo você. dia. Leva pra Inês, tá? Porque eu acho que... Ela vai tá gostar. Ela vai gostar mais do que eu, gente. Não, mas calma lá, Marco. Calma lá que tem presente de verdade aqui que a gente preparou com todo carinho pra você. Pra que você possa aí, ó, pra você e a Inês. Na sexta-feira, sextar, tomar um belo vinhozinho, né? Daí, tomar um vinhozinho aí português, comer um queijinho, né? Assistir um Netflix. Muito obrigado. Pra segunda tá aí já novo em folha pras obras. É isso aí. E é isso, gente. Hoje a gente vai ter um papo aqui com o Marco, da LMX. Bora lá, mandem as suas perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem, porque o Marco vai responder uma a uma para vocês. Tá bom? Beijo. Valeu, obrigado. Tchau. Dança, falta dança. Cismeira dança. Bom.